Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Conversas sobre o Autismo. Hoje é o nosso primeiro vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre os sinais de alerta, como identificar e sim, por que fazer um diagnóstico a respeito do autismo. Eu sou Patrícia Barros, sou psicóloga e em nome da nossa equipe do Rio de Janeiro, no Brasil, e do Porto, em Portugal, eu vou partilhar um pouquinho com vocês dos nossos conhecimentos e das nossas experiências, esperando poder conversar com vocês a respeito desses sinais de alerta em relação ao autismo, ok? Vamos lá? Patrícia, por que é importante a gente, de alguma forma, identificar esses sinais de alerta para o autismo? Sim, para fazermos mais tarde um diagnóstico formal, se for realmente o caso. E a ideia de partilhar algumas situações onde vocês possam, de alguma forma, detectar com mais facilidade esses sinais, facilita pais e familiares e mesmo profissionais a terem uma observação mais acurada de alguns comportamentos dessas crianças. E por que na verdade, Patrícia, é importante fazer um diagnóstico e qual é o papel desse diagnóstico? A gente, obviamente, nos vídeos não vai conseguir fazer nenhum diagnóstico formal. Quem faz esse diagnóstico é um profissional especializado, mas a ideia de mais tarde fazer um diagnóstico é que esse diagnóstico diga pra gente não só se existe ali autismo ou não, mas esse diagnóstico precisa ser compreensivo, ou seja, ele precisa abordar as diversas áreas do autismo e, mais do que isso, localizar em que ponto cada criança está em termos das diferentes áreas do autismo. Por exemplo, a área da comunicação social tem diversos fatores a serem avaliados, por exemplo, a qualidade e a quantidade das palavras ou dos sons intencionais, a atenção partilhada, a atenção, orientação social, dentre muitos outros. E para cada um desses aspectos, a gente precisa saber aonde essa criança está. Um diagnóstico, de alguma forma, também precisa ajudar a perceber qual é a função de cada comportamento. Por exemplo, quando a gente tem um diagnóstico de autismo, a gente consegue perceber que uma criança não atende quando é chamada pelo nome, por exemplo, porque ela não tem essa orientação social, o que é diferente de uma criança que realmente não ouve e ela não atende porque ela não escutou ser chamada. Ou seja, um bom processo diagnóstico, ele não só, como eu disse, diz se tem ou se não tem ali sinais do autismo, é um autismo ou não, mas ele tem implicações principalmente para as escolhas das intervenções, as áreas que precisam ser endereçadas e com que prioridade, e mesmo até a intensidade dessa intervenção. De maneira geral, esse diagnóstico ele dá também um norte aos pais, ou seja, ele dá um caminho a ser seguido. Os pais sabem mais ou menos por onde agir, uma vez que a gente sabe que hoje existem uma série de intervenções para o autismo que têm evidência de eficácia comprovadas. Entretanto, é importante a gente também prestar atenção que nem todas as intervenções têm eficácia para tudo e para todos. Elas são muitas vezes designadas para algumas áreas e são mais indicadas em determinadas idades ou em determinados contextos em que a criança vive. Então, por isso que é importante a gente conhecer muito bem o perfil da criança, o que a gente consegue fazer com um bom diagnóstico. E isso, obviamente, tem um impacto no desenvolvimento e na qualidade de vida das crianças e das famílias. Isso faz um ciclo positivo porque a gente também consegue potencializar os pontos fortes, uma vez que a gente consegue identificá-los numa boa avaliação e, obviamente, isso tem um impacto na autoestima, na motivação para o tratamento, tanto das próprias crianças e, obviamente, dos pais e das famílias de maneira geral.
Mas um ponto de por que é importante o diagnóstico é porque muitas vezes, pelo menos no Brasil e em Portugal, a gente sabe que um diagnóstico formal facilita o acesso a alguns auxílios, não só do ponto de vista financeiro, mas, por exemplo, em termos de inclusão escolar e de acesso a algumas terapias, certo? Então, a ideia é com que a gente possa treinar esses pais e treinar uma observação mais acurada em relação aos comportamentos das crianças. E como é que a gente vai fazer isso, na verdade? A gente vai seguir, obviamente, alguns marcos do desenvolvimento, porque eles vão, de alguma forma, apontar para a gente se existe ali algum desvio ou não. Esses marcos são guiões, são mapas para diversas áreas do desenvolvimento, seja linguagem, seja desenvolvimento motor, desenvolvimento social e por aí vai. Para vocês terem uma ideia da importância disso, a Academia Americana de Pediatria, ela recomenda que as crianças sejam rastreadas aos 9, 18 e 30 meses em relação a esses marcos do desenvolvimento. Porque deixar para trás um marco de desenvolvimento não alcançado é muito sério e deixar para depois torna sempre as coisas mais difíceis. Especialmente quando a gente está falando de crianças muito pequenas, esses marcos são fundamentais que a gente esteja atentos. E muitas crianças, obviamente, com autismo, elas vão apresentar diferenças nesse alcance desses marcos e algumas, entretanto, conseguem alcançar alguns marcos a priori, mas depois elas retrocedem em alguns deles, o que a gente chama de autismo regressivo. Então, ter uma monitoração, um monitoramento em relação a esses marcos é de fundamental importância. E quando é que a gente sabe que os desvios nesses marcos vão ter aí uma relação com o autismo? Quando eles estiverem relacionados à comunicação social e ao desenvolvimento de comportamentos restritos e repetitivos, que são as duas bases para o diagnóstico do autismo. Mas, na verdade, como são grandes quebra-cabeças, porque o autismo é um espectro, a gente vai precisar perceber como é que eles se manifestam de forma única em cada criança, apesar de terem ali similaridades entre si. Existem crianças da mesma idade, por exemplo, e com um nível de linguagem mais ou menos parecido, mas que têm mais ou menos prejuízos em comportamentos repetitivos, por exemplo. Então, a ideia é que a gente consiga perceber em cada criança como é que essas características do autismo podem aparecer. E o que a gente vai observar? A gente vai observar o comportamento, é aquilo que a gente consegue ver, consegue medir, consegue avaliar quantitativamente e qualitativamente. Eu consigo, por exemplo, perceber e contar quanto tempo uma criança passa enfileirando carrinhos ou alinhando lápis ou fazendo sequências de letras ou repetindo um desenho no YouTube ou na televisão. Então, o que a gente vai fazer a partir daí? A gente vai gerar algumas situações de propósito ou observá-las mais atentamente no contexto natural e passar a observar quais são as respostas dessas crianças a essas situações que a gente gerou ou que o próprio ambiente gerou. A gente vai observar, então, como ela reage e por quanto tempo ela faz aquilo, quantas vezes ela passa fazendo aquilo. Então, a gente vai observar qualitativamente e quantitativamente esse comportamento. Parece difícil, mas é mais simples do que vocês imaginam. E é isso que a gente vai passar a perceber nessas situações de observação. A gente vai observar 3 fatores: a consistência desse comportamento, a frequência desse comportamento e a interferência desse comportamento. O que é a consistência, Patrícia? Na verdade, em que ambientes e com que pessoas ela faz determinado comportamento. Ou seja, uma criança pode não olhar nos olhos de pessoas só desconhecidas, porque ela tem vergonha. Ou ela pode não olhar nos olhos de uma série de pessoas. Eventualmente, elas até olham mais para os pais, porque têm ali mais convivência, estão mais habituadas àquilo.
mas é diferente de quando ela não olha nos olhos de diversas pessoas em diferentes contextos, de que quando ela não olha em só um ambiente, ou só um contexto, ou só determinado tipo de pessoas. De maneira geral, os comportamentos do autismo são mais consistentes ao longo dos ambientes e das pessoas, com alguma variação, mas ele se mantém ao longo dos ambientes, ele tem uma consistência nesses ambientes e nessas pessoas. A frequência, obviamente, é quanto tempo uma criança passa fazendo alguma coisa, quantas vezes ela faz alguma coisa, ou seja, quantas vezes, por exemplo, você a chama pelo nome e quantas vezes ela atende. É fácil medir essa proporção, por exemplo. Um outro fator é a gente prestar atenção na interferência, como eu disse, e na verdade o nível de suporte que essa criança precisa para fazer alguma coisa. Imagina que você deixa uma criança brincando num ambiente com brinquedos soltos. O quanto que ela precisa de estrutura para conseguir brincar com aquilo, na verdade, ou o quanto que ela precisa de algum suporte, porque senão ela não vai conseguir brincar, ela vai ficar pulando de um brinquedo para o outro e não vai fazer uso funcional de nenhum desses brinquedos. Então, para resumir, o que a gente vai precisar dos pais, das famílias e dos profissionais que lidam com essas crianças? A gente vai precisar orientá-los e partilhar com vocês que situações a gente pode gerar no dia a dia e que respostas a gente precisa observar dessas crianças e se essas respostas têm comportamentos frequentes, consistentes e causam interferência na vida dessas crianças e tem relação com os dois pilares do autismo que a gente vai dividir ao longo do caminho. Todas essas situações são baseadas em instrumentos tanto de rastreio do autismo como diagnóstico do autismo, quanto instrumentos de avaliação das áreas, por exemplo, da comunicação social de maneira geral, porque a literatura é muito consistente em relação a quais os comportamentos estão ligados aos sinais de autismo, aos marcadores do autismo que vão proporcionar aí um diagnóstico, ok? Esperamos vocês, fica o nosso convite para nós podermos nos ver nos nossos próximos vídeos e até lá!